financeiro hoje, que foram as declarações de Henrique Meirelles. O ex-presidente do Banco Central, nos 2 mandatos de Lula, afirmou hoje em um evento promovido pelo BTG Pactual para clientes do banco que o presidente eleito estava sem falar sobre economia para não desagradar. Aspas. Hoje começou a falar, aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma, fechou aspas, foi o que disse Henrique Meirelles. Ele, que chegou a ser cotado para ocupar a Fazenda no novo ministério, criticou as falas de Lula nesta manhã a parlamentares e apoiadores. Estou pessimista, não tenha dúvida, afirmou. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Declarações de Henrique Meirelles. Achou, Fernão? Gente, o Lula está demonstrando que ele está entendendo claramente que ele não precisa mais ter cuidado. Entendeu? E eu acho que o Brasil vai descobrir por que ele acha isso do pior jeito possível. É isso. Coronel Gerson Gomes, que achou, coronel, dessas declarações de Henrique Meirelles? Não existe a menor chance desse governo, se realmente o presidente Lula tomar posse, porque várias pessoas têm me dito, mas as Forças Armadas entregaram esse relatório e lavar as mãos. Não foi bem isso. Eu gostaria de ler aqui o que está escrito. O Ministério da Defesa solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que rodaram, ou seja, que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. É possível fazer esse trabalho? O Ministério da Defesa propôs que fosse feito isso e nós temos chance disso acontecer. O mercado reage a toda essa falta de informação, e eu posso dizer que não tem chance por uma razão muito simples. Aqui nos Estados Unidos nós terminamos praticamente as midterm elections, estão agora faltando só uma outra definição de uma cadeira no Senado e de quanto será a maioria republicana na Câmara dos Deputados, na House, e o que nós observamos aqui? É que as alas mais radicais de esquerda do Partido Democrata já estão criticando e se colocando na oposição a Biden, dizendo que ele não representa o que esses grupos gostariam. Por quê? Porque a economia afundou exatamente por causa desse conflito de forças. Essa frente que foi formada para derrubar o presidente Bolsonaro não tem a menor chance de levar o país a qualquer nível de prosperidade, porque desmonta tudo aquilo que foi construído em 4 anos com muita dificuldade nessa amálgama entre os liberais de Paulo Guedes e os conservadores do presidente Bolsonaro. Paulo Figueiredo. Eu acho que esses caras do mercado financeiro, assim como nos Estados Unidos, o coronel fez um bom paralelo agora, assim como nos Estados Unidos, o mercado financeiro apoiou maciçamente o Joe Biden e agora, não sei quantos trilhões que o Dow e o Nasdaq já perderam, a Bolsa teve a maior queda da história nesse ano nos Estados Unidos, a maior queda da história recente. Os números aqui são todos horrorosos para a economia. O Joe Biden foi eleito com um apoio maciço no mercado financeiro. E assim como o Lula. Todos esses caras, todos esses investidores que estão lá sentando, babando o ovo do Henrique Meirelles, achavam que ia ter Henrique Meirelles no governo, doaram dinheiro para a campanha do Lula, fizeram campanha para Lula, almocinho, jantarzinho. Faz o L agora, faz o L, malandrão. Dólar 5,35, vocês não, no dia seguinte da vitória do Lula, o dólar não despencou, vocês não estavam todos felizes? Achando que agora a situação ia ficar maravilhosa no Brasil, que o Lula é o cara do equilíbrio fiscal? Faz o L agora, pô. Estão felizes? Boa sorte, como diz o Henrique Meirelles. Boa sorte, porque vem aí o Dilma. Essa história, isso é uma balela de que o Lula fez um bom governo na área econômica e teve equilíbrio fiscal. Isso é uma balela, isso é uma mentira. Eu fico impressionado sempre com os meus colegas como economista. Eu fico impressionado com os meus colegas do mercado financeiro como não sabem nada de economia. São operadorzinhos de mercado financeiro. Isso não é ser economista. Ora, olhem os números. O Lula assumiu em 2003 com uma arrecadação de 697 bilhões do governo federal. Quando o PT começa a ter a sua crise econômica em 2014, 2013... o governo federal arrecadou 1,3 trilhão,
ou seja, 697 bilhões para 1,3 trilhão. A receita durante o governo federal, durante o governo do PT, dobrou. Ora, assim é ridículo de manter equilíbrio fiscal. Eu viro para você e falo, vamos manter equilíbrio fiscal. Aí você fala assim, tá bom. O que eu faço? Dobro o seu salário. Aí é fácil manter as contas públicas equilibradas. Mas nem assim. Nem assim. Porque esse superávit imaginário, essa reserva que o Lula construiu, ele esqueceu de dizer que nos governos do PT, o Brasil se endividou mais do que a soma de todos os antecessores. O pessoal fala da dívida externa deixada pelos governos militares. Olhem o gráfico da dívida pública brasileira. Isso é uma fichinha. Isso não é nada. Os governos do PT endividaram mais o Brasil do que a soma de todos os governos do Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique Cardoso. Somando todos, os governos do PT endividaram muito mais do que o dobro. Então esses são os economistas que esperavam uma maravilha de um governo que simplesmente surfou numa onda das commodities, numa China tendo um crescimento avassalador. Surfaram numa onda espetacular da economia mundial, com juros baixos após o 11 de setembro, as políticas americanas. E, no entanto, agora o mundo vive um momento de recessão. E o Brasil ia bem. O Brasil ia ter o primeiro superávit primário, e terá o primeiro superávit primário esse ano, em 9 anos. Desde bem antes, lá da época do PT, de quando o Guido Mantega, esse que está fazendo agora parte da equipe da transição, foi escorraçado para fora, depois de ter quebrado o Brasil. O mesmo Guido Mantega que comandou o governo na época das pedaladas, que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Esses caras do mercado financeiro caíram no discurso de no tempo do Lula é que era bom. Então agora, queridões, façam L que eu quero ver o desempenho dos fundos de vocês. Você, Zé, 1 minuto. Isso é o tradicional, pegou o chapéu e foi embora. O Henrique Meirelles estava sendo aguardado aí pelo mercado e pela lógica, né, da campanha, de que faria parte desta equipe de transição e poderia até ser um ministro importante do governo Lula, ou do planejamento, ou da economia. Ele vai desmembrar, né? E com essa fala, ele dá uma demonstração lógica. É o que eu digo, ninguém muda. E o Lula fez um discurso de campanha nesse sentido, de que não se pode cuidar da área econômica, né, sem deixar a área social. Enquanto isso é um jargão, todo mundo sabe de que o melhor plano social que existe é um bom emprego. Isso é que é plano social. E o Lula está demonstrando aí que ele vai, não é gasto, é investimento na área social. Chorou para dizer, olha, como é que você pode se preocupar com estabilidade econômica tendo pessoas necessitadas? Então isso assustou e jogou um balde de água fria e a realidade na cara do mercado financeiro.